Fala galera, estamos aqui no primeiro podcast da Dinâmico Construtora. Eu sou o Clécio, proprietário da empresa. Eu sou a Bianca, design de interiores da Dinâmico Construtora. Eu sou a Daniela, arquiteta da Dinâmico Construtora. E eu sou a Maida, engenheira civil da Dinâmico Construtora. Estamos aqui para trazer muita informação, trocar uma ideia sobre telhados. Hoje o assunto vai ser tipo de telhado, qual que é o melhor, qual que é o mais fácil de montar, qual que o cliente prefere. E a gente vai trocar ideia a respeito disso hoje. E vamos fazer uma série de outros podcasts. Vamos falar aí sobre condomínios, qual é o condomínio ideal para você, e tipo de casa, compartimento, casa mais separada, ambientes integrados. Então a gente vai trazer várias informações nesses podcasts aí, que é muita informação para você e é uma forma da gente estar retribuindo todo o carinho que as pessoas de Rio Verde têm para a Dinâmico Construtora. Acho que vai rolar muita polêmica aqui também, viu? É mesmo? O pessoal tem que estar preparado. Mas tem assim uma pitadinha de curiosidade do pessoal? Como é que é, hein? Tem algum spoiler? Eu acho que tem uma que vai ser doída, hein? Qual que é? Engenheiro ou arquiteto, quem que é o melhor? Ih, essa é polêmica. Nossa, Deus. Será, hein? É tipo assim, o arquiteto faz um vão, assim, uns 12 metros e fala assim, ai, engenheiro, se vira para deixar esse negócio em pé. Aí a gente vai lá e coloca um pilar no meio, tá tudo certo. Nossa, Deus. Aí estraga tudo. Aí estraga tudo. E hoje a gente vai falar sobre telhado. E aí, eu guardei aqui algumas perguntinhas para a gente fazer. Qual que é a preferência de telhado? Aqui eu vou perguntar para vocês. Qual que é a sua preferência? Se fosse escolher a sua casa, Maida, qual que era a preferência de telhado que você queria? Você queria o quê? Platibanda? Eu preferia... Explica um pouquinho para nós. O que é platibanda? O que é um telhado exposto? O que é? Fala para o nosso público. Olha, o que é isso? Se fosse a minha casa, eu preferiria um telhado shingle, que é um telhado aparente, mais americanizado, mais bonito. Porque a platibanda você não vê o telhado, né? São uns caixotes ali que o pessoal tá acostumado a entender por caixote, que tampa a estrutura do telhado. Eu preferiria um telhado aparente, mais bonito. Muito bem. Dani? Já eu ia preferir uma platibanda ali. Eu sou mais do estilo minimalista, uma coisa mais industrial, uma pegada industrial. Então eu gostaria do telhado todo tampadinho, né? Com a platibanda. Para trazer esse ar mais simplista, mais minimalista mesmo para a minha fachada. Muito bem. Bianca? Eu sou do shingle também, porque eu gosto muito do estilo clássico, de molduras. Então, quando a gente coloca um telhado shingle, a gente faz uma fachada mais clássica, a gente pode usar nas molduras. Então, eu prefiro mais esse estilo, assim, meu gosto, né, pessoal. E você, Clássico? Eu moro numa casa com telhado shingle, então assim, eu acho muito bonito. E o telhado shingle é atemporal também, né? Mas a platibanda tem a possibilidade de não ficar um telhado antigo, né? Sim. Você vai reformar uma casa que tem um telhado à vista, como é que você reforma o telhado? Como é que você pinta o telhado? Tem que trocar o telhado. E a platibanda já tem a possibilidade, você pintou, Sim. a casa tá novinha, né? O bom da platibanda é que dá pra você trabalhar com volumetria, né? As meninas sabem falar melhor que eu sobre isso, mas dá pra trabalhar mais... Dá pra trabalhar mais estilos de fachadas, né? Não ficar preso só ao clássico, neoclássico. Colonial também. Colonial. Esse estilo de telhado aparente também traz muito esse ar colonial. Sim. Dependendo de como é trabalhada aquela fachada. Né? E quando a gente vai escolher um telhado, na cabeça de vocês, quais são os critérios que você vai indicar um tipo de telhado para o cliente? Chegou um cliente aqui, esse cliente quer fazer uma casa, não tem uma ideia formada, qual que era a primeira informação que você ia levar para ele para escolher um telhado? Eu acho que primeiramente ele tinha que falar pra gente qual é o estilo dele, qual é a identidade dele. Que aí sim a gente ia poder formar um perfil e ver qual o melhor tipo de fachada e também qual o melhor tipo de telhado para a casa dele. Isso. Também tem a questão de orçamento, né? Isso. Teria que ver qual o orçamento que ele tem disponível para estar fazendo, para ver qual tipo de telha a gente vai utilizar nesse telhado.
Lembrando, falou de orçamento, é muito importante, desses telhados aí, telhado shingle, telha de cimento. Antigamente, hoje, usa-se muito pouco telha de cimento, né? Usou-se há uns 10 anos atrás, Usava muita de barro, né? muito telha de cimento, telha de barro. Veio a telha de barro, depois veio a telha de cimento, e aí depois veio a pratibanda, né? Que fibrocimento, que na época tinha amianto, hoje não tem mais. E aí veio mudando, depois o shingle é uma evolução disso. E a Dani falou de orçamento, né? Lembrando que o telhado shingle, a inclinação dele é muito maior, 60%. 60%. Então, assim, a mão de obra dele é mais difícil. Sim. É quase uma escalada que a pessoa precisa fazer lá, né, para colocar ele. E o custo do telhado shingle. É alto. Nós fizemos um orçamento, um telhado normal, uma casa que nós fizemos, então ficava em torno aí de 50 mil reais. O shingle, 150 mil reais. Então, você depende muito do orçamento também para ver o telhado shingle, né? É o que está usando muito. Nós temos hoje quatro casas com telhado shingle. 5 com a sua. 5 a minha, verdade. Tinha esquecido da minha vez. Então, assim, alguém que quer ver um telhado shingle montado, procura a nossa equipe aí. A gente tem as casas aí com telhado shingle e o pessoal tem gostado bastante. E assim, a casa com telhado shingle, ela tem assim, um formato atemporal. Ela nunca sai de moda. Estou falando besteira aqui? Não. Então, assim, é uma casa que daqui 10 anos ela está atual, porque ela é contemporânea, não é isso? Sim, Isso. e hoje está voltando bastante essa questão do telhado aparente. Hoje está virando uma tendência novamente, porque teve ali a época da casa caixote, né, que o pessoal falava, que era com a platibanda, tudo retinho, tudo fechadinho, que lembrava mesmo um caixote. E hoje está voltando muito essa questão do telhado aparente, deixar a casa mais imponente também. Tem a questão também de quando você usa a platibanda, você também tem muito custo com calhas e rufos. No telhado aparente você não tem tanto esse custo, né? E tem gente que teve experiências ruins com calha e rufo, que não quer nem saber de calha e rufo, por isso prefere o telhado aparente. Mesmo que seja de telha de barro, cimento. Tem tudo isso também envolvido. Pode falar dele. E sem contar que a platibanda a gente abre vários leques, né, para estilos pessoais. Até porque quando a gente vai fazer uma casa pra gente, a gente quer colocar o nosso gosto, o nosso estilo nela, né? Então, quem vai colocar um telhado shingle tem que lembrar que a gente tem que seguir o estilo da fachada na parte interna da casa. Não tem como eu fazer uma fachada clássica, nesse estilo, e chegar lá dentro e querer fazer um estilo industrial ou um estilo minimalista, porque ela é o elemento assim mais forte da fachada dela é a moldura. Então a gente carrega muito molduras e mobiliário de moldura para dentro da casa. E a platibanda não, a gente já pode fazer um estilo industrial, um estilo moderno. A gente pode deixar a casa mais clean, mais escura. Então a platibanda ela abre mais o leque em questão disso. E me surgiu uma pergunta aqui que eu acho que é interessante a gente esclarecer. Qual que é a importância, então, do acompanhamento de uma designer ou arquiteta durante uma obra para fechar o estilo? Vocês duas podiam falar para a gente qual que é a importância? Porque a Bianca frisou muito bem. Você põe a fachada no estilo, daqui a pouco você põe a parte interna da casa com outro estilo e as partes não se conversam. O que vocês podiam falar aí para o nosso público? Qual que é a importância? Eu acredito assim que hoje todo mundo é muito bombardeado de informação, de imagens, de referências, de tudo quanto é coisa, tudo quanto é estilo. Então muitas vezes o cliente ele não sabe o que ele quer. Ele fica, eu gosto disso, mas eu também gosto daquilo e daquilo. E aí acaba tendo esse tanto de informação e nem ele sabe o que ele gosta. Então a gente vai lá para ajudar a filtrar isso e ver, não, essa é a essência da pessoa. A gente consegue ter esse filtro e captar o que a pessoa gosta de verdade e transformar isso, converter isso em arquitetura, em design de interiores. Dani, e daqui a pouquinho você, Bianca, você falou uma coisa muito interessante.
muitos arquitetos, designers, colocam o gosto próprio e esquece do cliente. Sim. A Dani falou uma coisa fundamental, é captar o que o cliente, transformar isso que está na mente do cliente, que de repente não está montado, não está organizado, para trazer o gosto do próprio cliente, né, Bianca? Sim, isso mesmo. Igual ela falou, é muita informação. Então, às vezes, nem ele sabe o que ele gosta. Portanto, que às vezes tem muitas alterações. O cliente vai lá, escolhe, não, gostei disso e quero isso. Aí chega lá na hora, não é aquilo que ele realmente esperava. Aí é onde ele quer trocar. Por quê? São muitas informações. Naquele momento, o sentimento dele está querendo aquilo. Mas amanhã já não vai ser com esse sentimento. Então, quando ele tem um acompanhamento de uma arquiteta e de uma designer, às vezes ele já mostrou o que ele quer, o estilo dele, e a arquiteta vai manter aquele estilo. Por isso que às vezes, mas ela não quer deixar eu mudar o projeto, é eu que estou pagando. Não é isso, é porque a gente sabe como que é, como que funciona o dia a dia. Então, a gente faz o briefing, né, inicial, a paleta de cores, então a gente tenta fortalecer aquilo com o cliente. E é por isso, né, Maida, que a gente trouxe aqui para dentro da construtora hoje todos os setores. Nós começamos terceirizando muita coisa e hoje a gente já tem dentro da construtora vários profissionais, né, Maida? Era uma lacuna que precisava ser preenchida, né? Porque a gente tinha os profissionais que conseguiam atender a demanda, mas não fazia esse acompanhamento de arquitetura ali junto com o cliente o tempo todo. A gente tem um terceiro, mas ele não conseguia dar total atenção para o nosso cliente. Então, trazendo a Dani para cá, ela consegue fazer esse acompanhamento melhor e orientar melhor. E junto com a Bianca, então elas fecharam o pacote. E tem a Maida, que toma conta de todas as obras, que faz essa administração e administra a construtora para a gente. E o Jairo, que deixa a casa em pé, né? Para não cair, né? Porque a gente vai inventando e o Jairo vai lá com a parte estrutural e colocando essa casa em pé. Jairo vem e coloca o pilar nos vãos que a Dani cria. Sim. Cada um tem sua importância. Gente, deixa eu perguntar um negócio para vocês. E manutenção de telhado? Qual que é o telhado mais fácil de manutenção? Vocês já pararam para pensar? Qual que é o que mais dá problema nas casas que a gente fez? Qual que é o telhado que mais dá manutenção? E por que da manutenção? Vocês já pararam a pensar nisso aí? Pelo nosso histórico hoje, o telhado que nós mais tivemos histórico de manutenção foi o Platibandas. Mas por conta da telha em si. A fibrocimento, depois que tirou o amianto, ela ficou um papel. Então ela fissura muito rápido, ela quebra muito fácil, você subiu lá em cima. Por mais nem é por maldade, a pessoa sobe, não vê, fissurou, vai ter vazamento, a hora que você vê já tá molhando o forro, o problema é bem maior. Então é hoje o que tem mais manutenção. Tanto que é uma decisão que a construtora tomou de não usar telhas fibrocimento. Não que a gente não vai fazer caixote e o platibanda, mas a fibrocimento a gente já nem usa mais aqui. E aí, a gente vai trocar por qual? Nós vamos trocar pela isotérmica. A gente vai trocar todas as telhas por isotérmica. Por quê, gente? O que acontece no telhado, principalmente essa telha fibrocimento? Pessoal, a gente monta o telhado, fica tudo arrumadinho. Aí vai alguém para colocar telha, para colocar a antena. Aí vai alguém para colocar a antena, pisa, quebra a telha, começa a vazar, a gente tem que voltar. Vai alguém para colocar o ar-condicionado, então vai lá e pisa e estraga. Então a gente optou, é um custo maior para nós, mas é uma segurança maior para a gente também, e um conforto maior para o cliente, trazer uma telha isotérmica, a pessoa pode pisar nela e ela não quebra, né? Exato. Então é isso que a gente optou. E para fazer o projeto, qual que é mais fácil, será, hein? Chegou um projeto para você, Dani? O mais fácil é com a platibanda. É muito mais simples de você resolver ali a questão das águas, né? Que é o caimento ali da telha, como que vai ser, coloca a calha, perfeito. Tampou com a platibanda, ótimo. Agora, um telhado aparente, a gente já tem que fazer um estudo maior de como vai ser essa queda de águas, quantas águas vão ter, para onde vai ir, se vai ter uma volumetria ali no telhado aparente, não, telhado uma parte mais baixa, outra parte mais alta. Aí está um pouquinho, tem que ter um estudo maior. E influencia na fachada, né? Ainda bem que a gente gosta de dificuldade, né?
Como a gente está focado no mercado de médio e alto padrão, né? Então, essas dificuldades, né? Elas são passadas pela gente, né? E o que a gente tenta é sempre fazer casas diferentes, né? Não fazer casa igual. Por mais que cada casa tenha seu estilo. Então, por exemplo, nós fizemos algumas casas com telhado shingle, né? E alguns clientes falaram, ó, às vezes fica parecido, mas é o estilo. Eu tive na Alemanha, numa cidade chamada Rottenberg of the Tower, e assim, você vai na rua, você observa que é um estilo. Não que as casas sejam iguais, mas elas obedecem a um perfil. Como alguns condomínios, principalmente uns condomínios uns 10 anos atrás, todas as casas eram platibanda. Então parecia que todas as casas são iguais, mas não é. Elas têm um estilo próprio, né? E qual que é o outro estilo ainda que vocês podiam lembrar aí de casas que a gente pode estar trocando ideia? A Casa Roma é uma casa com shingle, mas é um estilo diferente, né? É um estilo mais contemporâneo, né? Por isso que chama Casa Roma, né? Ela não é tanto europeia igual as outras, né? Ela é mais... Por isso que a gente colocou Casa Roma, que dá a impressão daqueles castelos, né? Então, por isso que a gente colocou uma Casa Roma. Ela tem aqueles pilares também, igual na casa do Gustavo Lima. Tipo aqui, ó. E chama muita atenção. Aí você falou um ponto interessante, você disse que ela é mais contemporânea, né? A gente estava até comentando antes como as pessoas confundem casas contemporâneas e modernas. Porque tem ali, às vezes tem um estilo meio parecido, mas o estilo moderno, ele veio lá do movimento arquitetônico modernista, veio ali no século XX, no início do século XX, eles vieram para quebrar com os estilos arquitetônicos anteriores que tinham, né, nas casas. Aí foi quando começou-se a utilizar o concreto armado, muito vidro, um estilo mais industrial, o minimalismo também entrou nessa pegada, linhas mais simples, espaços amplos, bem iluminados, que é o estilo moderno. Já o contemporâneo são as tendências atuais. Então, o moderno, ele é um movimento arquitetônico e o contemporâneo, ele é um estilo de tendências atuais, né, do que está se usando hoje. Então, ele pode ter um pouquinho do moderno, o contemporâneo pode ter um pouquinho do moderno, pode ter um pouquinho do clássico, também tem um pouquinho da pegada de sustentabilidade, né, que hoje está bem alta também, sustentabilidade. Aí tem essa diferenciação, então, né, entre o moderno e o contemporâneo. Mais alguma coisa, Maida? Show de aprendizado. Aqui história, construção é história, né? Tudo é história, né? Tem que contar uma história da casa, tudo que a gente escolheu. E a gente escolhe os nomes das casas, né? É baseado na história. As casas têm nome. Por exemplo, as casas de telhado shingle que a gente escolheu, colocou o nome, foi a Casa Madrid. Né? Por quê? Porque dá Madrid, na Espanha, na Europa, para ter esse estilo mesmo, né? E a Casa Roma, que é o telhado shingle. Sim. Né? Porque a gente escolhe o nome baseado nisso. As demais não tem nome, porque já estão no nome do cliente. Nome do cliente, né? Tem a novidade, né? Tem a Califórnia. A Califórnia é uma casa californiana, né? Califórnia. Porque todas as casas, o que a gente pensa quando a gente está fazendo um projeto? A gente tem que ter uma inspiração. É muito mais do que fazer uma casa. A gente tem uma pegada inspirativa e a gente gosta de tratar o cliente como um cliente único. São projetos únicos. A gente não repete projeto. E é isso que a gente sempre fala com as pessoas que fazem o projeto para a gente. Então a gente gosta de trazer essa ideia, uma ideia de novidade, trazendo novidade para Rio Verde. Então é isso que a gente tem trabalhado. Um dos pilares da nossa construtora é a inovação, né? Então a gente tem buscado essas tendências aí para a gente estar sempre atual. E o nome é sempre ligado não só à fachada, mas ao interior também, né? Sim. Que é igual as meninas estavam falando, não adianta a fachada falar uma língua, a gente põe o nome da fachada e lá dentro tá falando outra língua.
Eu costumo brincar que fachada de casa é igual amor bonito. O que é isso, cara? O que é isso? Não adianta o cara ser bonito por fora, a hora que abre a boca só sai asneira. Acabou. Então você vê a fachada top da casa, entrar lá dentro e falar outra coisa, acabou com a expectativa de quem tá vendo a fachada. Tem que conversar tudo, né? Tem que conversar. E a Casa Califórnia vai trazer um outro conceito, né? É um projeto diferenciado que a gente vai trabalhar agora, que a gente não tinha feito ainda aqui, né? E ela tem muita coisa nova. Muita E as coisa casas sem nova. telhados? Só na laje permeabilizada. Tem isso também, né? Na Califórnia tem uma parte dela que é assim, né? Sim. Uma parte dela sem telhado. E qual que é o risco de fazer um negócio desse? Qual que é a vantagem? Construindo com a gente, zero, né? Saiu bem ela. A Califórnia tem um telhado impermeabilizado. A Casa Califórnia, ela tem mistura de telhados, né? Sem telhado, com telhado, platibanda, laje impermeabilizada. Vou fazer um pouquinho de cada coisa ali. E depois a gente vai, eu acho que é interessante, quando a gente for colocar isso ao ar, e fazendo esse sprint dessas casas, né? O pessoal, Casa Califórnia, onde que eu vou buscar isso? Então colocar esse sprint para o pessoal saber do que a gente tá falando, né? Ô, produção, vocês colocam aí embaixo depois, beleza? O que é a Casa Califórnia aí? O que é a Casa Roma? Né? O telhado shingle. O que mais, gente? Que informação que a gente podia passar? Eu acho que a gente falou bem de telhado, falou de As fachada. cores influenciam numa fachada? Muito, Com certeza. com certeza. Quais são as cores mais usadas hoje? Hein? Depende muito dos elementos que vai usar na fachada. Tem fachadas que vai revestimentos, outras vão pedras, outras vai só pintura. Então depende muito desses elementos pra gente escolher as cores. Portanto, a cor do ano, você lembra qual é? É o laranja? São tons. O tons, ano, esse ano de isso. 2023, ele é bem focado em tons terrosos. Então, Uhum. tons mais terracota, Sim. laranjado, que remetem ao pôr do sol. Isso Olha mesmo. que legal. Olha aí. Casa Califórnia já vai estar na tendência. Sim. É uma tendência. Porque teve uma época, e eu continuo achando muito bonito, os tons de cinza, né? Sim. Sim. E dá pra fazer essa composição, né? Não só na pintura, mas também com elementos. E o pessoal gosta muito de elementos naturais. Pedras, plantas, até porque o paisagismo dá outra cara pra fachada, né? E até quando a gente chega no lugar, a gente se sente mais acomodado, vendo todo o paisagismo, traz um conforto a mais pra gente. Deixa eu fazer uma pergunta. O paisagismo numa casa de telhado à vista, no shingle, ele é diferente do paisagismo da casa moderna? Sim. Sim. É trabalhado mais um paisagismo europeu. Então, Mais por exemplo, cor, às vezes, mais flores. Mais esverdeados. Sim. Não trabalhando com cores no paisagismo. Então a gente entende que até o paisagismo é influenciado pela fachada e o tipo de Sim. telhado. Uhum. Lembrando que a fachada é o cartão de visita ali do cliente, né? O que eu quero passar com a minha casa? O que eu quero que os outros vejam de mim? Qual é o meu estilo? O que eu quero passar com ela? Então, isso é bem interessante, né? A primeira coisa que a pessoa vê, a visita vai lá na sua casa e tal. A primeira coisa é a fachada. Nossa, ó, a pessoa é uma pessoa moderna, ou a pessoa, nossa, essa pessoa é bem clássica, ou é mais rústica. Enfim, a primeira vista, né? ou na pior das hipóteses, nossa, esse camarada tem um mau gosto. Tem um Pelo mau amor de Deus. A gente até tava conversando mais cedo, a gente perguntou pro Jairo, qual é a diferença da fachada moderna e pra fachada clássica? A moderna tem LED e a clássica não tem. Por quê? Porque as fachadas... Isso é resposta de engenheiro. Isso. As fachadas modernas é trabalhado uma iluminação a mais. Mais voltada à iluminação para a fachada mesmo. O destaque dela é a iluminação. E a clássica, não. É uma iluminação mais minimalista, alguns pontos decorativos. Porque ela por si só já é imponente, Sim, né? o que vai chamar a atenção dela é a volumetria, as molduras dela, a fachada em si, e não os elementos por fora. De certa forma, ele acertou. Sim, ele só foi. Acertou, é resposta Só de foi engenheiro. prático. Isso. Ele só foi prático.
Bem isso mesmo. Eu acho que foi bom. Eu acho que a gente passou muita informação. E pra você, Clécio? Qual que é o estilo melhor? Qual fachada você Não, se eu sente vou- mais ó, vontade? A que eu moro é Xingu. Eu gosto da casa que eu moro. Mas eu tô, tipo assim, flertando muito com o estilo industrial. Eu acho que eu gosto muito do estilo industrial, assim. Se eu fosse fazer uma casa hoje, se eu mandasse da minha casa, né? Então, eu seria muito a questão minimalista, sabe? Linha reta, industrial mesmo, estilo bem industrial. Cores fazer essa casa de neutras. container. Também, Dá assim. ideia Não não. são industrial. Eu ia fazer um kit dog, né? Mas a nossa construtora vai ser estilo industrial, né, Dana? Vai ficar belíssima. Né, Maida? Ano que vem? Só esperar liberar lá, né? O loteamento, a gente já começa. Com uma Tá ficando iluminação pequeno aqui pra natural. nós. Não, e quando eu comecei a falar de industrial, alguém falou pra mim assim, mas não vai colocar aqueles canos por fora, não. E as tomadas aparentes, não. Não, tá bom, tudo bem. Quem que foi essa pessoa? Quem é que falou? Mas o chique daquele negócio é isso. A tubulação aparente. É. Estilo industrial. Não, é só a gente, Pinta direitinho. é só a gente fazer, é só a gente fazer um industrial moderno, né? A gente pensa no caso até lá. Mas eu não sei quem foi que falou isso. Também não sei. Eu não conheço. escutei, assim, Eu nem passado. sabia disso. Também não sabia. Gente, eu quero agradecer vocês. Eu acho que o papo foi bem legal. É isso que a gente queria trazer. O nosso pensamento a respeito de projeto, de fachada, a nossa experiência. Espero que tenha contribuído para as pessoas que estão assistindo. E muito obrigado. Até o próximo. Até o próximo. Muito em breve. O próximo já vai ser a polêmica? Quem sabe? Tem que ficar ligadinho aí, né? Pra saber. Os próximos capítulos. Fique ligado aí, a gente está no Instagram, no YouTube e tem o site. Depois a gente vai postar aí para vocês acompanharem a gente. Muito obrigado. Tchau. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau.